E aí, pessoal, agora eu vou ensinar como que a gente trabalha com formulários em Django. Perfeito? Então, tô com o ambiente aqui, a ideia aberta, né? Eu vou criar uma página aqui para a gente adicionar pessoas da equipe. Então, a primeira coisa, eu vou aqui em URLs, né? Vou pegar PF aqui e criar uma aba aqui que chama adicionar. Então, aqui views, ponto, criar função adicionar. Vou chamar de name adicionar. Então, criei aqui uma rota que agora vai chamar adicionar. Então, quando digitar localhost equipe barra adicionar barra, aí ele vai para a função adicionar. Então, eu tenho que criar a função aqui, essa função adicionar. Então, como que vai ser essa função? Chamar def adicionar e aqui request. Então, tá. Então, se a pessoa mandar uma requisição para o nosso site, né? E o método foi igual ao post, né? A pessoa enviou o formulário. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o formulário, receber o formulário, equipe, form, né? Vou chamar de equipe form, perfeito? E a requisição, post. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar formulário. Então, eu vou aqui na Equipes, eu não tenho esse arquivo. Então, eu vou criar aqui o arquivo forms.py. Perfeito? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o models, né? Então, é from models, né? Import equipe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o meu modelo. E agora eu vou definir uma classe aqui. O que essa classe ela vai ter? Então, vou definir uma classe, né? Forms.modelForms. Então, eu vou ter que importar esse, esse forms aqui, né? Depois a gente importa ele. E eu vou colocar aqui os campos, né? Que eu quero. Tá, eu quero todos os campos. Então, eu vou definir uma classe aqui. Aqui eu defino o modelo e aqui eu coloco todos os campos que eu estou precisando. Então, agora eu vou só olhar o forms, model forms, né? E para a gente importar o fazer a importação correta. Então aqui é from Django forms import model form. Perfeito? Então aqui é forms model form. Aqui eu importei model form. Então aqui vou colocar model form. Aqui é Django forms model form. Então beleza, coloquei. Então eu vou usar todos os campos, o modelo aqui, que eu já importei, e todos os campos. Então agora eu vou lá no meu views. Então agora eu vou importar from forms import equipe form, que é o formulário que eu criei. Então aqui vou receber o formulário, perfeito? E agora eu vou testar se o formulário for válido. Então o que eu vou fazer aqui? Se o formulário for válido, eu vou salvar o formulário na minha variável aqui post e depois eu vou salvar no banco. Então eu vou salvar esses dados no banco. Depois eu coloco isso aqui form igual a equipe form com nada. Por quê? Para limpar o formulário. E depois eu faço render request a nossa
na nossa página, né? Adicionar equipe.html e passo os dados do formulário. Isso se o formulário for válido. Se o formulário não for válido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o formulário em branco, né? Vazio. E a função final aqui para a gente, ela tem que estar associada ao if, né? Então, aqui ele passa os dados do formulário. Então, tem dois campos. Aqui uma condição, se o formulário for válido, eu passo os dados, né, que eu salvei para o formulário aqui. Tá certo? Se não for válido, né, eu vou simplesmente colocar o formulário em branco, apagar e não vou adicionar nada no banco. Então, eu falei que eu tenho essa página aqui, né, adicionar equipe. Então, eu vou criar aqui um outro arquivo no templates. Adicionar equipe.html. A sintaxe aqui é bem simples. Então, eu, obviamente, herança de template, né? De templates, para aproveitar já a estrutura do site. Então, eu vou colocar endblock aqui. E aqui ele já faz mais ou menos automaticamente. Aqui é um mecanismo de segurança, que a gente tem que colocar quando a gente trabalha com formulário. Aqui eu passei o formulário lá como form e eu vou imprimir aqui como tabela. Perfeito? E ele vai imprimir os dados. Depois eu vou mostrar como que eu posso customizar, colocar campo por campo. Mas nesse exemplo aqui eu quero colocar ele ele já direto, né? Automático. A criação do formulário automático. Então agora eu vou aqui para o navegador e vou colocar equipe, adicionar, que é a nossa rota. Aqui ele deu um erro. Deixa eu ver aqui, vamos mudar para cá. Ele falou que adicionar, o equipe views não tem adicionar. Então vamos lá para o navegador, para a IDE, voltar no views. Ah, eu coloquei aqui, ó, adicionar. Escrevi errado. Então agora eu volto lá para o navegador e vamos atualizar. Então ele está falando assim, olha, equipe com nome adicionar. Então ele está com um probleminha na rota. Views.adicionar, adicionar. Views adicionar, adicionar. Adicionar. Ele está falando aqui. Ah, eu coloquei. É mais lógico, né? Aqui é adicionar. Aqui eu estou colocando adiciona. Pronto. Perfeito? Aqui deu um erro, né? Falou que, olha, a variável local é referenciada antes da atribuição. Então vamos pegar nosso views aqui, né? Se request igual a post, ele deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Só para a gente verificar. Né? Então é porque eu não tinha colocado o formulário aqui, ó. Tá certo? Então aqui eu carreguei o formulário primeiro, né? Então eu poderia carregar. Deixa eu colocar aqui, ó. Para ele carregar só o formulário primeiro. Vou voltar aqui para o navegador.
Vou atualizar. Pronto. Então apareceu meu formulário ali, pronto, né? E agora eu vou colocar, vou tentar colocar aqui, ó, usuário, nome, teste, vou colocar que ele tem mestrado e vou enviar o formulário. Ele apagou o formulário, né? Porque a gente tinha colocado uma função para apagar. E aqui eu vou ver se ele adicionou o valor que a gente colocou. Então a gente colocou teste mestrado, né? Então eu vou colocar de novo. Outro, vou chamar de teste 2 e vou colocar ele como doutorado. Apagou os dados do formulário e agora eu vou renderizar aqui. Apareceu teste 2 doutorado. Se eu fizer localhost admin, então eu posso vir em equipes, vai aparecer teste 2 e teste. Perfeito? Então isso aqui é uma maneira de utilizar formulários em Django